Nós vamos ler a Bíblia Sagrada, onde foi anunciado na carta aos Efésios, capítulo 1, verso 13 e 14. O irmão Brana usa aqui na mensagem a brecha. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Senhor, não sou digno de estar aqui como homem, mas este ofício é reconhecido pelos próprios demônios. Eles sabem que esse ofício é de Deus. Se os demônios sabem, quanto mais os filhos de Deus, que são beneficiados através deste ofício que o Senhor tem operado, ministrado aqui neste lugar. Agradecemos por estes louvores, e em especial das crianças, que faz a coisa mais pura, faz o perfeito louvor, segundo disse Jesus. Aceita a nossa adoração, Pai, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Assentai-vos. Eu quero observar ainda alguma coisa sobre benefícios do ofício. Ainda que o homem, o elemento humano, tenha toda a condição moral, toda a condição de chamada, toda a condição espiritual, ele continua sendo homem, o ofício continua sendo ofício, uma coisa à parte de Deus. E Davi teve uma noção tão perfeita sobre isto que ele ironizou, cortando a orla do vestido de Saul, e escarneceu dos seus guardas, os humilhou. O sistema de segurança de Saul foi muito humilhado por Davi. E o seu coração doeu, exatamente porque Saul era o ungido do Senhor. Ele tinha um ofício, por permissão de Deus, se era permissivo ou não, mas ele tinha aquele ofício. E quando uma amalequita foi dar a notícia, pensando estar fazendo uma grande vantagem, dar a notícia para Davi que Saul estava morto, Davi mandou matá-lo na hora. Veja só. Ele chegou para contar vantagens. E o que ele estava fazendo soou mal ao coração do rei. Mesmo sabendo que Saul era inimigo de morte dele. Se Saul tivesse a chance que Davi teve, ele teria matado a Davi. Eu tenho pedido aos companheiros
para quando for fazer alguma menção local a respeito de mim, nunca endereçar a minha pessoa, mas sim ao ministério. Isso não é da agora, eu sempre pedi assim. Existe um pastor que é do nosso companheirismo por predestinação. Ele tem um lugar no companheirismo, um apostolado muito especial. E ele gosta de fazer menção desse ministério, citando a minha pessoa, o meu nome. Eu já pedi para ele não fazer isso. E peço para os meus colegas aqui também não fazê-lo. Que seja referido, quando couber, ao ministério. Deus sabe e conhece todas as coisas, Ele sabe perfeitamente qual tipo de rosa está sendo oferecida naquela hora. Amém? Glória a Deus. Então, agradeço pela posição que me deste nesta família. Você pode agradecer pela posição que você tem nesta família? Isso diz muito, não é? Muito mesmo. Davi disse que ele gostaria de ser mesmo um capacho na casa de Deus. Mesmo que fosse um capacho. Para os que forem entrar, limpar os seus pés. Que expressão tremenda, hein? Cada coisa, cada ser, cada pessoa tem um significado no corpo. E cada um dos membros que compõem este corpo tem uma função. O sangue passa por ele. O sangue que irriga o corpo passa por todos os membros do seu corpo, do corpo humano. Se ele não irrigar um dedo, aquele dedo adormece e pode vir causar um sério problema e ser até amputado. Tem que haver circulação. Se a circulação permanecer perfeita, o homem nunca morre, nunca morreria. A circulação do sangue. Mas o envelhecimento e, por fim, a morte chega exatamente porque o sistema de circulatório do sangue é obstruído aqui, é obstruído acolá, falta aqui, excede ali, excedendo no cérebro, vem o derrame cerebral. Portanto, quem alimenta com uma certa consciência de circulação, não faz muita extravagância. Essa carne gorda, aquela banhazinha gostosa, aquela gordura, um pedaço de carne, um bife. A gordura parece que é mais gostosa do que a carne. Mas é uma gordura animal. E ela é própria para isso.
Você hoje está novo, nova ainda, e aquilo vai indo, mas logo, como um sistema de encanação, uma rede de água da casa, vai criando crostras, essas veias, e, por fim, o sangue vai tendo dificuldade para circular. É daí onde vem a hipertensão, hipotensão e outros tantos problemas. Dores de cabeça e uma variedade de sintomas. Logo vem o vasodilatador, que é para remediar a situação. E o outro que, na linguagem bem popular, afina o sangue, o ácido acetílico, em uso diário, vai afinar o sangue para circular melhor, passando nas veias que já estão obstruídas. É uma solução paliativa, porque o sangue perde o poder de coagulação. No caso de uma cirurgia, de um corte, aquilo não cicatriza, aquilo não para de sangrar, porque não coagula o sangue. Então, o ácido acetílico, que é usado em AS, melhoral infantil e coisas, etc., tem essa função. Está muito bem, tudo bom. Melhorou até. Acabou aquela formigação nas mãos, mas a contraindicação é séria. Isso é sob orientação médica extrema mesmo, uma conduta médica, um controle médico. Porque tudo está envolvendo a circulação. Se nós temos esse sistema circulatório espiritual em dia, nós nunca morreremos. Nunca. Por isso tem vida eterna. Aleluia. Não há nenhum vaso obstruído que não possa, o sangue de Jesus não possa circular. É muito bonito isso, muito importante. O natural fala do espiritual. Você pode ter certeza. Por que a caminhada é boa, o exercício é bom? Por que rachar lenha é muito bom? E as mulheres hoje gostam muito de fazer esse serviço dos homens, e agora elas estão, diz o irmão Geraldinho, que elas estão fazendo greve lá no Primeiro Mundo para socar arroz, lavar roupa. Elas querem fazer isso e os homens não querem deixar. E fazer sabão de bola e capinar, disse a Maria Capina, não é? E eu, como nós somos o mesmo corpo, nós somos um, eu descanso na rede e ela vai para a enxada, não é? Então, ele disse que agora as mulheres estão fazendo greve para ser mais do que os homens, fazer tudo o que o homem faz. E o homem fazia. Certo? Então, é uma coisa muito importante. Nessas brincadeiras de gente do campo, como ele é, tem muita filosofia, tem muita verdade. Ainda mais quando a gente encontra com certos companheiros que sempre tem uma historinha, não é? Para contar. Alá Cardoso, não é? Amém? Glória a Jesus. A gente fica muito feliz. Não propriamente com a gente, não é com a gente, mas com as pessoas e com Jesus, acima de tudo.
Eu quero lembrar aqui na brecha, que é entre as 7 eras da igreja, os 7 selos, é o intervalo, a brecha. Nessa nova tradução, impressão, é que ela recebe o nome de brecha, que é original. Parágrafo 54 em diante. Nenhuma denominação tem direito à interpretação do livro. Nenhuma. Quando aquele estudioso com o seu pastor, lá nos Estados Unidos, disse que João havia comido alguma comida muito pimentada e dormiu e teve aquela... O irmão Branham disse, ele não deveria ter falado isso. E logo ele soltou os cães no mato, não é? Dizendo que há 3 noivas. E o profeta disse, isso é falta de entendimento espiritual. Vocês não têm o direito à interpretação do livro. Não há nenhum homem que possa interpretar o livro. E o que se tornou mais comum, não lá no mundo, no Egito, de onde saímos, mas agora dentro do Israel, intérpretes de terceira puxada, de trovões da mensagem, quando eles não têm direito de fazer isso. O profeta disse que é para ficar com as fitas. Então, nenhum homem tem direito de interpretar o livro. É o Cordeiro quem o interpreta. E ele não pode interpretar aqui de uma forma e ali de outra. E o Cordeiro é aquele que o proclama, e o Cordeiro faz a palavra conhecida ao vindicar e trazer a palavra à vida. Bem, exatamente, observem. E não é revelado até o quê? Até que chegasse essa época do 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7. Então, este livro não é revelado até que as eras da igreja e eras denominacionais tenham acabado. É o parágrafo 55. E não houver mais tempo. Não houver mais tempo. Bem isto, isso só é revelado após as eras da igreja e as eras denominacionais terem acabado. Meus irmãos, toma-se isto aqui sem entendimento espiritual e ficam falando coisas picadas para as pessoas aqui, ali, acolá. Se realmente tivessem o assíduo do Senhor para isso, discorreriam aquilo de maneira convincente dentro da própria mensagem. Mas não é assim. De fato, as eras denominacionais têm se acabado. Ora, isso não se refere somente à era de Laodiceia. Para começar, ele citou aqui no plural, as eras têm se acabado. Isso significa que as mensagens dos reformadores não trazem mais luz, a luz que trouxe no seu devido tempo. Então isso acabou.
Porque, na verdade, os selos foram abertos. E ele disse que este livro não é revelado até que as eras da igreja e eras denominacionais tenham acabado. E não houver mais tempo. Não há mais tempo. Ele estaria provocando um alarde, um desespero, uma precipitação no povo? Não. Não há mais tempo. Vocês podem notar que desde que William Branham abriu os selos e partiu para o Senhor em 1965, nenhum movimento mais pôde trazer o povo americano ao seu ponto de partida. Não pôde mais ser sustentado. Ele profetizou que dentro de 20 anos, quando ele disse, a igreja pentecostal estaria pior do que a católica. E ele viu isso quando nós vimos citados na fita de hoje, na sua própria voz, a diferença entre Elvis Presley, o pai do rock, e Judas Iscariotes. Ele disse: a única diferença que tem é que Judas vendeu a Jesus por 30 moedas de prata. E esse roqueiro, dizendo ser pentecostal, vendeu por uma frota de Cadillac em milhões de dólares. A diferença é só esta. Um por 30 moedas, outro por uma frota de Cadillacs, os carros mais caros que tinham então, só de magnatas, nos Estados Unidos. Uma frota de Cadillacs e milhões de dólares. Não há mais tempo, não houve mais tempo. Quando terminou a era, cada era desta, desde Éfeso, havia mais tempo. Quando terminou a era de Éfeso, houve mais tempo, que foi a era de Esmirna. Quando terminou a era de Pérgamo, houve mais tempo, que foi a era de Tiatira. É de Esmirna, logo de Pérgamo, não é? Logo o tempo era de Tiatira. Foi o tempo que a era durou. É a chance que restava agora. Logo depois de Tiatira, veio o quê? Sardes. Havia tempo. Havia outra era. Era é tempo, tempo é era. Eles não entendem isso. Tempo é era é tempo. Então, logo depois de Lutero, havia tempo, era posterior, que seria Filadélfia. E quando terminou, havia uma era, que era a última, Laodiceia. E qual é a próxima? Não há mais tempo. Então não virá nenhum mensageiro mais. E o mensageiro sempre vem no fim da era. Agora veja em que posição nós estamos. Te agradeço, Senhor, pela posição que me desse nesta família, neste corpo. Aleluia. Você não é o membro que obstrui a circulação. Não. Não há nenhum membro da noiva que obstrui. Seja homem, seja mulher. Enfrente o que tenha de enfrentar.
Grande é esta revelação. Aleluia. Então, veja, isso nos deixa plenamente edificados. E a coisa pode circular, uma roda dentro da outra. Ezequiel viu isso. E essa sincronização, formando isso, qual é o tempo que resta mais para o mundo? Qual é o tempo? Nós já saímos do Egito. E quando Israel atravessou o mar, acabou o tempo de Israel no Egito. Nunca mais. Foi assim que o Senhor disse: nunca mais verás. Acabou aquele tempo. Nós temos problemas no deserto. Temos problemas com Moisés. E isso só é revelado após as eras da igreja e as eras denominacionais terem acabado. Veja só como a coisa é diferente. 56. Essa é a razão pela qual a coisa está tão enredada nesta noite, tão confusa. Exatamente por causa disto. Vocês não temam, não temam. Deus ama esta igreja. Não temam. Deus ama esta igreja, porque ela é uma parte do seu corpo. Ele entregou-se a si mesmo por ela. Vejam, 56, hein? A brecha. Vejam, eles tomam uma pequena doutrina e eles correm aqui para um lado e dizem: isto é isto, isto é aquilo. Olha que quadro perfeito. Outro toma uma outra doutrina, escapa para este lado e diz: isto é isto. E cada um constrói uma denominação sobre aquilo. Um ismo é uma denominação. Construíram uma denominação sobre a terceira puxada. Até que temos centenas de denominações, centenas de ismos. Mas ainda em todas elas vocês veem a confusão. O povo está querendo saber qual é a verdade, se essa não é a condição hoje. É ou não é? É exatamente isto. Mas então ele promete que, quando o tempo tiver terminado, haverá o som da voz do sétimo anjo e em seguida o livro será revelado. Ele está falando aqui antes de ser. Ele está falando na brecha entre as 7 eras e os 7 selos. Quando o tempo tiver terminado, haverá o som da voz do sétimo anjo e em seguida o livro será revelado. Vejam, naquele tempo. Agora, não diga a ninguém. Aquelas pessoas lá atrás foram salvas. Mas os mistérios que eles não puderam entender lá atrás,
em tempos passados, como é que Deus pode ser três e ao mesmo tempo um? Como é que a Escritura pode dizer, batizando-as em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, e voltar e dizer, batiza-te no nome de Jesus? Bem, muitas coisas. Como pôde Eva comer uma maçã e arruinar o mundo inteiro porque comeu uma maçã? Como podem ser estas coisas? Mas está prometido que aqueles mistérios serão revelados no fim do tempo deles. O tempo da noiva agora é para arrebatamento. É nesse sentido que nós não precisamos mais de internet, de programa de rádio, de nenhuma programação, no sentido de salvar, de fabricar, de fazer isso da forma denominacional. No parágrafo 63 em diante, vamos ver Paulo. Vamos ler um pouquinho. Eu tenho algumas destas escrituras e eu acho que devemos lê-las. Paulo em Efésios capítulo 1. Vejo que muitos estão escrevendo, aí ele notou o significado, a importância que as pessoas estavam dando a essa série. Elas estavam na maior expectativa. E vocês podem ver que a igreja, todas as vezes que se abre este livro, a igreja toma uma atmosfera, entra numa atmosfera solene. As almas entram no lugar santo, porque só pode ser exercido no Santo dos Santos, porque é ali que está o maná que não desvanece, ali que está a glória da Shekinah, que é uma luz que não apagava dia e noite, é ali que está a arca, é ali que estão as tábuas da lei, é ali que está a vara do sacerdócio que estava seca, mas reverdeceu, deu fruto. É aí. E ela entra então em estado de solenidade. A expectativa foi tamanha, muito maior do que aquela expectativa que eles tinham quando eles viam as cadeiras de rodas ali, os paralíticos, os cegos e aqueles deitados ali em macas. A expectativa ficou diferente. Agora a igreja estava reunida não para ver paralítico andar, cego enxergar. A expectativa era da revelação dos selos, dos 7 selos. Qual a atração da noite? Qual a atração da montanha? Vocês podem ver. Vocês são evangelistas, vocês são estudiosos e guardam tudo isto. Que o Espírito vem e começa a mostrar estas coisas e cai uma atmosfera em você de solenidade. E você não espera ver um super-homem aqui. Eles não estavam ali esperando o anjo vir na plataforma e revelar os segredos dos corações.
curar os enfermos. Qual era a atração daquela noite, daquela série, daquelas noites? É nesta que a noiva vive. O sistema denominacional ficou para trás. Os homens de negócios do evangelho completo pararam. Falaram, peraí, esse não é o negócio nosso. Esse não é o nosso negócio. Nós te demos avião, dólares à vontade, mulheres à vontade. Você não quis. Agora, para ver Apocalipse, nós não estamos nisso. O nosso tempo acabou. Com você, William Branham. Mas os eleitos disseram, não, não, não. É agora que ficou bom. É agora. Chegamos. Aqui chegamos pela fé. Esse é essencial. Pastores, vocês que chegaram a ouvir esta fita, pensem nisto. Qual é a atração da montanha? Qual é a atração do momento? Os judeus pedem sinais. Os gregos pedem sabedoria. E o que essa noiva pede? Aleluia! Ora vem, Senhor Jesus! Maranata! Maranata! Esse cardo, esse espinho, através do qual Satanás me esbofeteia. Que você, esbofeteada, esbofeteado, te leva a clamar. Ora vem, Senhor Jesus. Exatamente por causa disto. Deus falou com Abraão, indiretamente com Sara, falando com Abraão e estava falando com Sara também. Porque ela estava nele. Você vê o casal que Deus fala com o marido, não falou com a mulher? Ela tem outra ideia? Deixa para lá. Mas o que Deus falava com Abraão, automaticamente falou com Sara. Exato? Não tinha. Eles podiam ter falado tudo de belezas, de maravilhas, de cidade santa, de maravilhas de onde ele veio, de onde ele mora, dos céus, mostrado tudo para Abraão. Ficava tudo ali. Tudo que o clamor havia da circunstância era esse: transformação. Transformar nossos corpos e manifestar o Filho. Esse sim, isso é verdade. Como que não podemos amar esse profeta, que essa decadente era desconheceu, ignorou. Por isso ela acabou. Caiu a grande Babilônia. E Cabode, foi-se a glória. Então ele chama para ler, onde lemos aqui.
em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Como essa Bíblia fica tão viva, encaixa tudo. Ele diz: olha, gente, enquanto temos as Escrituras abertas, vejam, o Espírito Santo aqui, Ele mesmo é um selo. Ele é o selo. Eu uma vez que eu gostava de ver filmes de avião, história real, essa coisa toda, eu me lembro da história de um avião de voo doméstico nos Estados Unidos, um Boeing 737, parece que ia para o estado de Illinois, e ele sofreu uma sabotagem. E aquele avião caiu. Todo mundo pereceu. Parece que 200 e tantos passageiros. Todos morreram esbagaçados. Um senhor com sua esposa sentado ali, um senhor forte, grisalho, escapou. Ele simplesmente não morreu. E quando ele saiu lá fora, ele tinha que aceitar que a esposa dele tinha morrido. A velha companheira tinha morrido. Tinha que ficar lá, porque a coisa estava pegando fogo. E bombeiros ali, e ele deu um trabalho terrível, porque ele saiu só com um sapato no pé. O outro tinha ficado. Eu quero meu sapato! Eu quero meu sapato! Eu estou só com um sapato aqui, deixa eu pegar o sapato, vão lá pegar o sapato. Depois deles mostrarem para ele, não tem jeito, sua mulher morreu com os demais. Chega, cai em si. Ele disse: não, mas e o meu sapato? E ele não estava fazendo um papel cômico ali, não. Um trauma. E o meu sapato? Que é isso? Depois de ser salvo da maneira poderosa, misteriosa, ainda está brigando por causa de sapato? Ainda está brigando por causa de besteira? Sua mulher já morreu, seu marido já morreu, a era já acabou. A coisa virou destroço. Não, eu quero meu sapato. Senhor vai ter milhares de sapatos se eu quiser, mas olha, vai pegar fogo. Ele tem que pegar na marra e levar. Qual é o clamor da noiva? Qual é o clamor da noiva? Queremos sinais. Queremos sabedoria. O que é que a noiva quer? Aleluia. Oh, Jesus. A gente é tão gente, né? Tão gente, tão humano.
quando você desce, você tem que descer. Pedro, João e Tiago, Pedro por excelência, queria ficar ali em cima. E não pode, tem que descer, tem que ir lá. Tem que cumprir sua missão. Você tem que ir para casa hoje, chegar lá, tem uma televisão ligada lá. Chega lá, tem uma mulher rixosa. Chega lá, não sabe para onde está o filho, a filha. Bom é estar aqui. Bom é estar aqui. Façamos 3 tabernáculos aqui. Um para Elias, outro para Moisés, outro para ti. Mas ele era espertinho. Sabendo que tendo lá um tabernáculo para Jesus, tinha para ele também. Porque onde Jesus estava, é certo que ele estaria também. E como está agora. Aleluia. Glória a Deus. Se Deus amou o mundo de tal maneira, olha o quanto Deus ama você. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Agora, Ele amou o mundo de tal maneira que nos deu William Branham, nos deu a revelação dos selos. Isso é a expressão equivalente daquilo. A comparação é exata, é perfeita. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Deus nos amou de tal maneira que nos deu esta mensagem. Nós não passamos por alto. Aleluia. O Espírito Santo, Ele mesmo é um selo. O Espírito Santo é um selo. E um selo significa o quê? Uma obra consumada. Está consumada. O Espírito Santo sendo um selo para o indivíduo. E para aquele indivíduo, quando ele recebe o Espírito Santo, então seu tempo de gemer termina, seu tempo de murmurar, de queixar, seu tempo de botar no canto da parede o devedor. O que faria você com aquele devedor? Você seria chamado de credor, credora, incompassiva, incompassivo. Onde estaria você? Cessou todo o tempo de gemer, de cobrar, de esperar nos outros, de exigir correspondência de pai, de mãe, de filhos, de marido, de mulher. Quem é santo, seja santo ainda. Olha, a coisa estava dentro do quadro, estava dentro do programa, mas se as filhas de Ló também tivessem olhado para trás, teria sido muito melhor para Ló. A melhor coisa que a mulher de Ló fez foi aquilo, foi se transformar em uma estátua de sal. Foi olhar para trás, porque aquele era o seu coração, aquele era seu espírito. Não faça, faz. Argumenta e manda. Mas lá na frente, elas deitaram com o próprio pai, embriagaram o pai, se safaram de uma solicitude de ficarem sozinhas.
Então vão suscitar descendência através do nosso próprio pai. E ver aquele demônio de gente, principalmente os moabitas, os quais depois Balaão usou para ser um tropeço diante dos filhos de Deus. Eles nunca foram selados. Ló nunca foi selado. Ló nunca ouviu uma promessa. Ele viveu à sombra de Abraão. Para se livrar de 5 reis, foi Abraão que foi lá libertá-lo. Mas aquilo não significava a libertação definitiva de sua vida, de seu curso, de seu destino. Depois não se fala mais nisto. Depois que Abraão foi transformado, depois que Sara foi transformada, ele não teve que lutar mais por ninguém. Aleluia. Glória a Deus. Pode deixar. Deixa. Você vai ver como isso vai ser um alívio tremendo. Você entende quando o irmão Branham disse: eu não oro mais pela América? Dá para entender alguma coisa? Tirou aquele jugo, aquele gemido acabou. Então, o Espírito Santo sendo um selo para o indivíduo, e para aquele indivíduo, quando ele recebe o Espírito Santo, então seu tempo de gemer termina. Porque é uma obra consumada. Eu tenho que parar por aqui, por causa do tempo. Se nós formos continuar aqui, o tempo não vai nos dar. Não vai nos dar tempo. O tempo não vai nos dar tempo. Mas eu quero que vocês fiquem bem agradecidos a Deus, todos nós, porque nós vimos nesse pouco de tempo aqui coisas que não temos visto durante séculos. Dentro de pouco tempo, a ciência saiu da carroça e foi à lua. E dentro de pouco tempo, aleluia, o povo de Deus saiu de todo o sistema, de todo disse isto, disse aquilo, diz aí, aquilo outro, aquilo, mas para entrar nessa atmosfera de arrebatamento. A mulher entra numa atmosfera de parto. Eles dizem trabalho de parto. A noiva de Jesus Cristo está entrando nesse momento, ela está sofrendo as contrações, as dores do parto. São dores de parto. Dores de parto. E a tua escolha determinou o teu destino, trazendo uma tremenda vitória do amor divino. Dá glória a Deus, dá glória.